Bom dia, pessoal. Paz e graça. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Se inscreve aí para a gente fazer junto todo dia o devocional e orar também. Você vai ser muito abençoado. Amém? Bom, gente, aqui a gente tem hoje um texto que está em 1 Reis, capítulo 19 e o verso 19, que diz: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Aleluia! Tremenda a história desses profetas, né? Bom, gente, ele dá o título aqui da mensagem de hoje de Viva o seu chamado. Não corra do seu chamado, não corra do vídeo. Essa história, gente, de correr do chamado. Tem gente que corre mesmo. Tem gente que não se sente capaz e larga de mão. Desiste, mas Deus não desiste da pessoa, não. Vai até o último segundo ali, procurando resgatar aquela ovelha para seguir o chamado. Deus confia, né? Deus está confiando ali a você um chamado, uma missão, né? Deus te escolheu. Olha que bênção isso. Se Deus escolheu, gente, ele providencia tudo. Porém, muitas vezes a pessoa, por não se sentir capaz, abandona, por achar pesado demais, né, a responsabilidade. E também pelo processo em si. Normalmente as pessoas que são escolhidas, são chamadas, passam por situações nada agradáveis. Na maioria das vezes são pessoas que são muito rejeitadas, abandonadas, excluídas desde criança. Se você passou por isso, você certamente tem um chamado, você é um escolhido de Deus para a sua obra. Então, o chamado, a gente sabe que né, nem sempre é para a obra. Né? A gente pode cumprir um chamado, uma missão, se dedicando a uma profissão, algo assim, né? E não deixa de ser o seu propósito aqui, entende? Mas você ser um escolhido para a obra, você passa por essas situações, sim, de ser separado, de ser, digamos assim, um treinamento intensivo, né? Você passa por muitas situações que vão gerar um testemunho seu e que você vai poder impactar vidas e inspirar pessoas. Você vai ser um exemplo, você vai ser um grande canal de bênçãos aqui nessa terra. Então, muitas vezes, muitas vidas estão ali aguardando para você exercer o seu chamado. Então, quando você abre mão, você recua, você como se estivesse virando as costas, né, para isso. E, claro, Deus tendo um propósito na vida dessas pessoas, elas vão ser alcançadas. Mas não por você, se você largou. Né? Então é uma missão sua que Deus te confiou. É ruim esse processo? É. Experiência própria. Desde criança eu me sentia assim, excluída de brincadeiras, mesmo como se eu tivesse separada, assim, eu não conseguia me incluir nos grupos.
até mesmo alguns grupos familiares eu não conseguia ter acesso ali. E eu entendi assim que não era uma falta de amor, não era uma falta de amizade, não, mas tinha algo estranho, sabe? Quando você sente que tem alguma coisa que não é natural, não é normal, porque acontecia em vários grupos. Então, é uma linha muito tênue entre você entender e você se entregar. Porque você começa a achar que o problema está em você. Por que será que eu sou sempre rejeitada, escanteada, excluída? Né? Então, você tem que estar, gente, muito firmado em Deus, muito centrado, muito com a cabeça muito no lugar, coração, alma, tudo alinhado. Porque senão você cai mesmo, você se sente assim. É muito pior na fase infantil, né? De criança mesmo, porque você não entende mesmo e se sente rejeitado. Então, se você consegue identificar isso no filho, no sobrinho, em alguém, presta atenção direitinho e tenta juntar as peças. De repente, alguém assim, que tem um grande chamado. Né? Então, não é fácil a gente ver que como se fôssemos diferentes, como se a gente não encaixasse naquilo ali e nunca fosse se encaixar. É um peso de responsabilidade que você enxerga logo cedo e que vai ficar ali te acompanhando a vida toda. Você pode passar anos, como eu passei, anos afastada assim de não crer mesmo que isso era comigo. É comigo mesmo. Sou eu, Deus. Sabe? A gente passa anos, às vezes, para se dar conta. Mas quando a gente começa a perceber coisas sobrenaturais acontecendo, coisas que você diz assim para outra pessoa, você não sente isso não? Você nunca passou por isso não? E a pessoa, não. Outra pessoa, não. Não, por que você sente isso? Por que você, né? Então, essas coisas sobrenaturais, aí você vai começar, como se diz, vai caindo a ficha. Aí você vai percebendo que tem algo diferente, que não é todo mundo que sente, que não é todo mundo que tem acesso, e você tem. E é algo muito especial. E você muitas vezes está diante de um aflorar de um dom de Deus em você e você nem sabe que é um dom espiritual. Seja um dom de profecia, um dom da palavra de conhecimento, um dom de sabedoria, um dom de discernimento espiritual. Você não tem clareza para identificar, mas você começa a entender que é um dom que está aflorando em você, com tantas coisas esquisitas que acontece com você e não acontece com os outros. E os outros nem sabem do que você está falando. Algo que é muito interessante, assim, que pelo menos foi uma grande experiência comigo, foi a questão de eu saber vivenciar uma cena, uma situação em que eu já tinha visto aquilo. Então, era algo tão nítido para mim, a visão, a imagem do que eu já tinha visto, que eu apenas fiquei parada olhando para a pessoa para ver se ela ia falar o que eu já sabia que ela ia dizer. E ela falou. Isso aconteceu mais de uma vez, nem sei dizer quantas vezes. Eu já sabia o que a pessoa ia dizer, e aí eu ficava parada, esperando para ver, e a pessoa falava exatamente. Eu já sabia, eu já tinha. Era como, sabe um filme que você já viu e está vendo de novo? É isso. São chamados de déjà vu. Podem ser chamados, alguns chamam, né? São visões. Não é adivinhação. Isso aí, adivinhação é uma fonte maligna, né? Mas é uma revelação de Deus. É uma revelação
dimensão espiritual, do mundo espiritual para você. Entende? Então, quer dizer, várias coisas assim sobrenaturais acontecem e aí você se dá conta. Epa, peraí. Né? Então, gente, essa questão do chamado é algo bem sério. A gente precisa se colocar diante de Deus e falar com Deus sobre isso. Porque Deus, ele vai te capacitar. Ele só está esperando você seguir o chamado. Você renunciar ao que você tem que renunciar. Como Eliseu, teve que deixar tudo para trás e seguir o seu chamado. E ele deixou tudo mesmo. Porque ele não teria para onde voltar. Para que voltar? Ele se desfez das coisas. Então ele não teria como se arrepender e voltar. A gente sabe que Deus, quando ele nos dá um chamado, um propósito, ele vai nos prover de tudo que a gente for precisar. Então, não tenha medo de ficar desamparado, de ficar sem provisão, sem recursos. Apenas segue, obedece e vai. É fácil? Não é fácil. Lembram daquela passagem daquele jovem rico que queria seguir Jesus? E quando Jesus perguntou a ele se ele venderia tudo que ele tinha para dar o dinheiro aos pobres, ele voltou atrás. Ele não quis abrir mão de todos os bens que ele tinha para seguir a Jesus. Mas quem é um escolhido, quem é um chamado, precisa deixar tudo para trás e viver o chamado de Deus, viver o propósito diante das direções, das estratégias, das provisões que Deus vai promover. Entendem? Então é isso, gente. Vivam. Deus sempre vai sustentar você. Não vai abandonar. De forma alguma. Deus não vai escolher ninguém, chamar ninguém para largar. A dura sorte não vai. Esse não é o nosso Deus. Amém? Então sigam em frente com fé e confiança em Deus. Ele deixa essa frase aqui: o nível de sua renúncia determinará quão longe você vai chegar. Foi o que Eliseu, né, fez, renunciou a tudo. E olha onde ele chegou. Quantas vidas, quantos acontecimentos vieram depois disso, né? É isso aí, gente. Ele recomenda aqui a leitura do capítulo 12 de João, tá bom? Pra gente estar meditando aí. Não esquece de deixar seu amém nos comentários, compartilhar para evangelizar e deixa a sua curtida para reforçar aí, tá bom? Vamos orar então? Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada por sempre nos receber, por sempre estar disponível para todos nós. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, não tem deixado nos faltar nada. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, quando muitas vezes queremos virar as costas para o teu chamado. Perdoa nossa fraqueza, Senhor, e vem restaurar nossa força, nos dá ânimo novo, nos dá, Senhor, a capacidade de podermos atender a esse chamado. Vem, Senhor, renovando nossa fé, nossa esperança de que iremos conseguir, iremos dar o nosso melhor e alcançaremos a tua promessa, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o atrapalho e impedimento do nosso caminho, Pai. Que todo mal se renda ao nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue poderoso esteja sobre nós, nos livrando dos nossos pecados, das tentações, Pai, de tudo que puder afastar-nos do teu propósito. Vem sobre nós, nos protegendo, nos guiando, nos dando livramento. Nós te agradecemos, Pai, porque veremos as bênçãos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso.
ora por Israel, ora pelos irmãos, amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.